Associação de resistores em série. Nós chamamos de associação de resistores em série toda vez que os resistores estiverem acoplados um ao lado de outro por um único ponto de solda. Então o R1 aqui está em série com o R2, o R2 está em série com o R3, e esse conjunto fechando, formando uma linha fechada é o que nós chamamos de circuito elétrico. Esses dois riscos representam uma pilha, uma bateria que fornece energia elétrica para que circule em forma de corrente elétrica no circuito. Nosso objetivo é determinar qual é a resistência que equivale à resistência desses três resistores associados, para a gente ter uma noção de como que o circuito funciona. Essa resistência fica chamada como resistência equivalente, a gente denota ela por REC, né? E aí o circuito equivalente vai ser sempre representado por esses três símbolozinhos aqui, ó, esses três risquinhos que quer dizer equivalente. Então, esse circuito equivale àquele ali. Para a gente trabalhar com isso, a gente vai então estudar essa corrente que é fornecida pela bateria, né? Ela vai circular e você pode notar que ela passa por cada um dos resistores que a gente tem aí, ó. Passa pelo R1, passa pelo R2, passa pelo R3, ela não tem divisão de caminho, ela segue, né? Passando por um, ela já atravessa o próximo, que atravessa o próximo, até voltar a bateria. Nós temos então na análise do circuito a primeira lei de Ohm, né? No formato aqui do tipo U igual a R vezes I, ao invés de R igual a U sobre I, para a gente estar aí trabalhando. E a gente nota que entre o primeiro resistor, do lado esquerdo, onde entra a corrente, vai ter um potencial diferente daquele por onde a corrente sai. Senão não há passagem da corrente, tem que haver essa diferença. Então você cria uma queda de tensão aqui, que a gente vai denotar por UAB. Usando a primeira lei de Ohm, esse UAB vai ser então esse resistor vezes a corrente que o atravessa, R1 vezes I. E aí a gente pode então estar lidando com essa maneira. Da mesma forma, se do lado esquerdo do R2 eu tenho um potencial por conta da entrada da corrente, na saída eu vou ter um potencial diferente. Então aqui eu vou ter um potencial VC. E aí eu tenho mais uma vez uma queda de tensão. Então eu tenho aqui o UBC como a diferença de potencial entre essas extremidades. Se eu usar novamente a lei de Ohm, então fica R2 vezes I, o resultado dessa diferença de potencial entre as extremidades do R2. No R3 a gente segue a mesma linha, né? Então entrou corrente, saiu corrente, então quer dizer que as extremidades têm potenciais diferentes. Vai ter então aqui uma diferença de potencial, o CD, que vai ser dado por R3 vezes I. No circuito equivalente, essas extremidades aqui ó, da bateria, elas estão na entrada do R1. E essa outra extremidade está na saída do último resistor, que é o R3. Se o resistor equivalente faz o papel dos três juntos, do lado esquerdo eu vou ter então o mesmo potencial que teria na entrada do R1. E do lado direito o mesmo potencial que teria na saída do último resistor, que é o R3. Então tem aqui a letra A e a letra D para representar esses potenciais que são os mesmos. Se eu aplicar a lei de Ohm aqui, né, esse U igual a R vezes I, eu vou ter que UAD vai ser esse resistor equivalente vezes essa corrente. Está aqui, ó. Agora, o que vem a ser mesmo a diferença de potencial UAB? É VA menos VB, né? A diferença de potencial UBC, VB menos VC. O CD, VC menos VD. Se a gente somar todas essas tensões, o que a gente obtém? Essa queda de tensão mais esta, vai dar o resultado da soma dessas expressões aqui. Então, se eu tiver que somar todo mundo, menos VB com mais VB eu posso cancelar, né? Positivo e negativo com o mesmo valor. Menos VC com mais VC eu posso cancelar. Então, sobra só o VA menos o VD deste lado daqui. Então, do lado esquerdo eu tenho esse mais esse mais esse. E do lado direito, VA menos VD. Mas VA menos VD é o nosso próprio UAD. Então, se eu colocar no lugar desses termos essa expressão da lei de Ohm, R1 vezes I, R2 vezes I, R3 vezes I, no lugar das quedas de tensões,
e aqui no lugar do AD, essa outra queda de tensão, resistor equivalente vezes I, olha o que a gente vai ter. Uma expressão dependente da corrente, só que é a mesma corrente em todas as parcelas da expressão. Isso significa que eu posso sair simplificando todos os i's em todas as parcelas. E o que me sobra é então uma expressão para calcular resistência equivalente de resistores em série. É só somá-los. Por conta de todo esse trabalho demonstrado aqui, é que vai ser sempre a soma dos resistores, ok? Vamos ver um exemplo agora de como trabalhar com essa fórmula de associação de resistores em série. Você tem dois resistores, um de 25, um de 75. Calcule o resistor equivalente. É lógico que de cabeça a gente pode fazer, mas a gente precisa lembrar que a gente está criando documentos e treinando para um Enem, treinando para um vestibular, para uma prova, e o documento exige que você demonstre o seu raciocínio. Então você vai lá, coloca o símbolo do equivalente, faz o desenho do resistor equivalente, dá trabalho nesse sentido, né, de você mostrar uma coisa que você sabe que é muito fácil. Coloca a fórmula, né, da soma dos dois resistores. Não vai fazer diferença aqui quem você vai chamar de R1, quem você vai chamar de R2. Mas é importante mostrar que você vai somar os dois por uma fórmula. E aí coloca os valores e pronto. Aí você demonstrou todo o raciocínio. Então é um documento que você elabora, você tem que fazer desse jeito. Não basta simplesmente falar o REC é 100. Né? Tem que montar toda uma estrutura de raciocínio lógico-matemático. Outro exemplo que a gente tem aqui, ó, sabendo que a resistência equivalente à associação da figura a seguir vale 300 ohms, determine o resistor R3, quanto que é a resistência dele. Então, você tem uma associação e alguém fala, olha, a resistência equivalente a ela é de 300. Eu quero saber isso aqui. Então, basicamente é fácil também, mas vamos montar a estrutura da organização da resposta. Você vai colocar aqui, olha, o desenho, quem é o resistor equivalente, vai dizer que o resistor equivalente é a soma dos três que estão aqui, vai substituir os valores que você tem, ó, 300, 140 e 25, e aí é lógico, você vai resolver isso aqui, passa para lá, etc e tal, até achar o R3, né, que dá 135 então, né? Continuando, próximo exemplo, determine a resistência equivalente à associação de resistores a seguir. Uma associação em que, apesar dos resistores estarem aqui soldados num formato meio que dobrado, a corrente elétrica que passa por eles é a mesma, então eles estão em série, não tem uma divisão de caminho, né? Não vem por aqui e vai para lá, enquanto uma parte vem para outra. Enquanto isso não acontece, eles estão em série. Então, não importa a montagem, ele podia vir para cá e retornar, continuaria sendo em série, tá bom? Então, aqui o símbolo do resistor equivalente é em série, nós vamos somar todos os três, simples assim, só somar e achar o resultado. Determine a resistência equivalente dessa associação. Note que agora tem duas informações novas. Aquele resistor que estava no formato cilíndrico, bonitinho, agora está representado por essas cobrinhas aqui, né? Também é uma outra maneira de representar um resistor, tá? Só que a unidade de medida de resistência não é mais o ohm. Você está vendo que tem um quilo aqui na frente, é quilo ohm. Isso significa que se não tiverem nas mesmas unidades, eu tenho que tomar cuidado. Como é o caso aqui, ó. Esse está em ohm, esse está em quilo ohm. Então vamos calcular o resistor equivalente. Vou colocar com as unidades na conta só para prestar atenção nesse valor que está aqui, que é quilo ohm. Ó, 1K representa 1000 valores, né? Então, 1 quilograma é 1000 gramas, 1 quilômetro é 1000 quilômetros, então 1 quiloohm é 1000 quilômetros, é 1000 ohms, perdão. Então, 3,45 vezes 1000 dá 3.450. Pronto, agora eles estão na mesma unidade de medida. Agora eu posso somar. Então, é só esse cuidado que tem que ter na hora de trabalhar, né? Tem que verificar se as unidades também estão coerentes. Neste outro exemplo, a gente tem uma questão que envolve frações. Muita gente morre de medo das frações. Vamos ver se a gente consegue fazer isso ficar fácil. Então, tem ali o símbolo do resistor equivalente. A fórmula é a soma. Colocam todas as frações. E aí vem aquele truque. Ó. Ao invés de perder tempo calculando o MMC, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, vamos pegar a expressão dos dois lados e multiplicar por todos os denominadores.
Olha como é que isso vai ficar. Vou pegar o 4, o 5, o 3 e o 2 e vou multiplicar do lado de cá e do lado de lá também. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. Então aqui vai ficar 120 rec. Quando a gente for fazer do outro lado, ao pegar esses 4 e multiplicar a primeira fração, o 4 cancela com o 4. Aí sobra o 5, o 3, o 2 e o 3 que está aqui para multiplicar. Vai dar 90 no total. Quando pegar os 4 e multiplicar a segunda fração, vai cancelar o número 5. Aí fica esse 4, esse 4, esse 3 e esse 2 para multiplicar. Quando pegar os 4 e multiplicar a terceira, cancela o número 3, fica o 4, 5, 2 e o 1 para multiplicar. E quando multiplicar a última fração, cancela só o número 2, fica 1 vezes 4 vezes 5 vezes 3 para multiplicar. Olha como acabou a fração rapidinho, né? E não perdemos tempo calculando o MMC. Agora soma todo esse pessoal e aí depois passa o 120 aí no caso dividindo, e essa conta, apesar de não ser exata, dá um valor aproximado aí a 2,4. Só que aí você tem que tomar cuidado, né? Volta lá, ó, qual é a unidade de medida da resistência no exercício? Quilo-ohm. Então você vem aqui e coloca quilo-ohm, senão dá tudo errado. No outro exemplo, agora a gente tem aqui uma questão já envolvendo a corrente elétrica, o circuito, e ele pede para calcular a diferença de potencial em cada um dos resistores. Então eu vou, além de calcular a resistência equivalente, eu vou ter que chegar no cálculo da diferença de potencial. Para me organizar, como naquele primeiro exemplo da explicação da fórmula, a gente tinha as letras representando os potenciais elétricos na entrada e na saída dos resistores, a gente faz assim, um método mais prático. Ó. Enquanto você anda no fio liso, se você aqui chamar de A por conta do UAB, vamos supor que esse potencial aqui é A, no fio liso não houve queda de tensão, é um fio ideal, não tem resistência. Aqui, se eu quisesse colocar uma letrinha, eu colocava A também. Né? Enquanto não mudar a potencial, a letra fica a mesma. Vem para cá, A também. Vem para cá, A também. Ó. E aí atravessou um resistor, aí tem que mudar de letra. Se eu colocar B aqui, eu vou entrar em conflito com esse potencial aqui que segue essa letra. O B tinha que estar aqui, ó. Perfeito. Então aqui eu escolho a letra C, passou pela letra C, passou por um resistor, muda de letra novamente. Sempre que passar por uma resistência, há uma queda do potencial, então você muda a letra. Né? Essa é a regra para coisas mais difíceis que virão no futuro. Então sempre vai mudar de letra ao atravessar um resistor, porque mudou o potencial elétrico. Vamos calcular agora a resistência equivalente, porque ela vai ser útil para a gente descobrir essa corrente elétrica que passa por todo mundo e que é a mesma aqui do circuito equivalente, tá? Que faltou os 3 risquinhos. Então, o resistor equivalente é a soma de todos, pega os valores aqui do enunciado, soma todo mundo, tranquilo. Aí você vai para a lei de Ohm para achar essa corrente. A corrente é U sobre R, né? I é igual a U sobre R. Então, nesse desenho, fica o 240 dividido por esse resistor equivalente que a gente acabou de achar, que é 60. Isso vai dar, então, 4 amperes. Agora, a gente vai calcular a diferença de potencial do ponto A ao ponto C. A gente usa a lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então, nesse trecho, o AC vai ser esse resistor vezes a corrente I que atravessa ele. Então, o AC é R1 vezes I, você coloca o valor do resistor, da corrente, multiplica. Lembra que diferença de potencial é em volts e está tudo bem. Aí você vai calcular o CD R2 vezes I. O CD, coloca o valor do potência 2, a corrente é a mesma, né? E aí você vai ter aqui a voltagem. A mesma coisa no terceiro, o DB. O DB é o R3 vezes I, 16 vezes 4, 64. Uma coisa interessante, para saber se você acertou, as 3 DDPs em série tem que dar o valor do que está aqui embaixo, ó, que é o 240 volts. 96 com 64 dá 160, com 80, 240, bateu. Então você sabe que você acertou tudo, né, depois dessa conferência aí do exercício.
Falando agora sobre associação de resistores em paralelo, nós temos a seguinte: tem dois resistores, um ligado ao outro por dois pontos de emenda, de solda, de conexão, né? A corrente elétrica que viria do gerador, de uma bateria, ela segue um caminho, mas quando ela chega aqui, ela acaba se dividindo porque ela encontra uma saída por cima e uma saída por baixo como passagem. E aí a gente registra exatamente isso. Uma parte vai por lá, dá um nome de diferente, né? Uma corrente I1, e uma parte vai por baixo I2. Que essas duas, depois de atravessarem os resistores, se juntam novamente e nesse trecho aqui volta a ser a corrente I. Mas aí eu tenho essa informação. As duas juntas formam essa corrente I e vou escrever isso. Lembrando que I é U sobre R, eu posso pegar aqui então a corrente número 1 como sendo U do ponto A ao ponto B, tá vendo? Ó, letra A e B nas extremidades, dividido pelo R1. E do ponto A ao ponto B, o outro U dividido por R2 para achar o I2. E o I? O I eu tiro do resistor equivalente. O AB dividido por REC. Então, colocando essas informações nessa fórmula, eu fico com uma expressão diferente, que é essa daqui, ó. Eu posso notar que o AB repete em todas as parcelas da equação, eu posso simplificar, então, todos eles. Quando eu corto todos eles, não fica nada aqui, não fica vazio, fica o número 1. Então, eu coloco o número 1 e essa se torna, então, a equação que calcula a resistência equivalente dessa associação em paralelo. É uma fórmula do tipo 1 sobre REC é 1 sobre as outras resistências, todos em soma, né? A soma dos inversos das resistências. Pegando um exemplo agora numérico, imagine que esse resistor vale 300 ohms e o outro vale 150. Vamos fazer essa conta com a fórmula nesse formato. Então, você poderia tirar o MMC desses dois e sair resolvendo, mas eu noto que o 150 é múltiplo do 300. Então, se multiplicar esse cara por 2 e esse cara aqui por 2, já fica 300 na parte de baixo, e aí a gente já pode somar os numeradores, porque os denominadores ficaram iguais. Então, 1 mais 2 em cima, e aqui repete o denominador. Esta não é a resposta, porque aqui está falando o inverso da resistência equivalente. Eu quero a resistência equivalente, então eu tenho que inverter esse lado, eu sou obrigado a inverter esse lado aqui também. Aí fica REC dividido por 1 igual a 300 por 3, portanto 100 ohms é a resistência equivalente àquilo. Tem outro jeito de fazer isso também, né? Eu poderia pegar e aqui onde está essa expressão, fazer como foi feito aquela hora, multiplicar todo mundo pelos denominadores. Então, se eu multiplicar ó, por REC e por 300 a expressão inteira, na primeira multiplicação aqui, ó, cancela o REC e sobra o 300. Na segunda multiplicação aqui, cancela o 300, sobra o REC. E aqui 300 dividido por 150 dá 2, junto do REC, 2 REC. Aí junto esses dois, 3 RECs igual a 300, REC igual a 300 por 3. E é bem mais fácil fazer assim do que assim, na minha opinião. Bom, os físicos mexeram um pouquinho nessa fórmula usando esse raciocínio e fizeram o seguinte, multiplicaram por todos os denominadores. Então, ao fazer isso na primeira, cancela o resistor equivalente e sobra o produto desses dois vezes 1. Ao fazer isso na segunda, cancela o R1 e sobra o R2 junto do REC. E ao fazer isso na terceira, cancela o R2 e sobra o R1 vezes o REC vezes o 1. Fica uma fórmula neste formato. Aí eu noto que o REC é um termo comum, eu posso colocar em evidência e fica R1 mais R2 vezes ele. E jogo esse cara para o lado de lá, e aí eu tenho uma fórmula mais fácil que não envolve a fração. Vamos ver como é que ficaria essa conta por essa fórmula então. Colocar ela aqui, ó. R1 vezes R2, quem é o R1? 300 vezes 150. E aqui 300 mais 150. Aqui dá 3 vezes 5, desculpa, 3 vezes 15, 45, com mais 2 zeros, 45 mil. E aqui 450. Aí você pode dividir um pelo outro, que dá 100. E é muito mais prático, na minha opinião. Determine agora a resistência equivalente à associação de resistores com este valor, né, 24 e 16. Então você tem os dois modos de fazer, por fração, vamos fazer e depois eu mostro do lado
por aquela fórmula mais simples. Mas se aquela fórmula é mais simples, por que tem que aprender da fração? Porque quando for 3 ou mais resistores, aquela fórmula simples não vale, tá? Então vamos colocar aqui 1 sobre 24, 1 sobre 16. Lembre sempre de começar com 1 sobre REC, não REC. Se escrever aqui REC é igual a 1 sobre isso, 1 sobre isso, você já errou tudo. Tá? Então a forma é o inverso da resistência, é a soma dos inversos dos outros resistores. Agora, você pode usar o método que quiser, mas eu prefiro aquele que multiplica todos os três denominadores a expressão inteira, né? Inclusive a parte que tem o REC. Cancela o REC aqui, fica 24 vezes 16, que vai dar aí 384. Neste lado, pega todo mundo, multiplica o primeiro, cancela o 24, sobra 16 REC. Esses três multiplica o segundo, cancela o 16 e sobra 24 REC. Aí dá para juntar esses dois que são semelhantes, vai dar 40. E é lógico, você passa o 40 para lá dividindo e você encontra o resultado 9,5. Outro jeito de fazer isso é você pegar direto na fórmula, já substitui o 24 e o 16, ó, produto pela soma, já dá em cima o 384 e o 40 embaixo. E ó, já cai direto aqui no 9,6. Na minha opinião é mais prático fazer esse daí. Mas, vamos que vamos. Outro exemplo que a gente tem aqui, um sobre os resistores, todos os três em paralelo. E aí já não posso usar aquela fórmula, tem que usar a fórmula do inverso para poder calcular, e aí vão ter esse trabalho todo. Esse e esse vai multiplicar os dois lados da expressão. Ó. Na primeira cancela o REC, fica 15 vezes 30 vezes 10 vezes 1. E aqui na segunda, você vai pedaço por pedaço. Os 4 vezes esse aqui. Cancela o 10, sobra 30, 15 e o REC fazendo a conta. Os 4 vezes a segunda fração. Cancela o 30, fica o 10 vezes o 15 vezes o REC. Os 4 na última, cancela só o 15, 30 vezes o 10, o REC e o número 1. E aí você vai ter uma expressão mais rápida. Ó, tá? O lado de cá, todos eles vão ter REC. O lado de lá, o REC desapareceu. Soma os semelhantes, vai dar um valor, e aí lógico depois você vai passar dividindo e você encontra o resistor equivalente bem mais rápido assim. Agora vamos ver como é que a gente usa a associação em paralelo com a questão da corrente elétrica, por exemplo. Né? Ó, calcule a corrente elétrica que a bateria fornece nessa associação de resistores a seguir. Então, para calcular a corrente, eu preciso do resistor equivalente. Não tem jeito. Sempre que vai calcular o I, precisa calcular o REC. Então, vamos anotar aqui do lado, né, o desenho do resistor equivalente. As extremidades aqui são as mesmas. E vou usar, já que são dois resistores, aquela fórmula do produto pela soma. Então, 10 vezes 40 dividido por 10 mais 40 vai dar aí rapidinho 8 ohms. Agora você usa a primeira lei de Ohm. A corrente é a voltagem dividido pela resistência. Então, nesse último desenho, vai ser essa voltagem por essa resistência. A UAB sobre REC. 300 volts dividido pelo 8. Portanto, 37. Bem fácil de fazer, né? Legalzinho, simples. Está aprendendo por aí. Outro exemplo nosso. Determine a corrente elétrica em cada resistor. Agora, a corrente elétrica, não mais a diferença de potencial. E também não é no circuito, é em cada um desses caras aqui. Então, novamente, eu preciso calcular o I. Desculpa, eu preciso calcular o REC. Preciso calcular o I e assim vai indo. De cara, se fosse uma questão de vestibular, você poderia, neste exemplo em questão, já usar a primeira lei de Ohm, sabendo-se que todos os três resistores têm a mesma emenda aqui, ó, o mesmo potencial do lado esquerdo e o mesmo potencial do lado direito. Então era só pegar I igual aos 200 dividido por cada um dos resistores, você vai ter o valor de cada corrente. Aqui eu vou fazer o circuito inteiro, tá? Vou trabalhar com resistor equivalente, vou achar a corrente I, só para a gente treinar. Ó. Então, os três, 1 sobre R1, 1 sobre 60, 1 sobre 30, 1 sobre 20, faz aquele esquema de multiplicar todo mundo, né? Ó, pelos
Como 60 é múltiplo do 30 e do 20, então eu não vou colocar todos os três, só vou colocar o 60 agora. Tá? O 60 e o REC. Cancela o REC aqui, fica 60. Quando você pegar aqui, ó, 60 dividido por 60 dá 1, sobra o REC. 60 dividido por 30 dá 2, sobra o REC. 60 dividido por 20 dá 3, sobra o REC. E fica mais prático assim, tá bom? E aí eu tenho mais um ganho de velocidade aqui na hora de fazer as coisas. Passo 6 para cá dividindo, 60 dividido por 6 dá 10, o resistor equivalente. Se eu precisasse calcular a corrente do circuito, agora que eu sei resistor, eu poderia fazer isso sem nenhuma dificuldade, tá? Vamos colocar aqui no cantinho, ó, U sobre REC, 200 dividido por 10, 20 amperes. Então, esse pedaço e esse pedaço, para responder isso aqui, não precisaria ter sido feito, porque na associação em paralelo, você vê que todos eles têm a mesma DDP, que é a da bateria, 200 volts. Então, o I1 tinha que ser o AB sobre o R1, é só pegar isso e fazer a conta, o I2, o AB sobre R2, e o I3, o AB sobre R3. Basicamente é só isso, tá bom? Espero que tenha entendido. Nos vemos aí pelas próximas aulas. Um abraço a todos.